Todos acharam? Livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus falando dele. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Verso 19: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-te comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Curva a sua cabeça um pouco mais, feche os seus olhos. Deus, eu louvo a Ti, Senhor, por esta palavra. Eu louvo a Ti pela Tua bondade, eu louvo a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado. Eu louvo a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pela Tua paciência para conosco, Pai. Não somos dignos, Senhor, de estarmos na Tua presença, mas a Tua misericórdia, Deus, é a causa de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Convém, Senhor, que Tu cresças nesta noite e que eu diminua, contanto que a Tua palavra seja pregada e o Teu nome continue sendo engrandecido. Enquanto eu ministro, Senhor, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo tem toda a liberdade de agir de uma maneira sobrenatural, Senhor, curando, libertando, abrindo portas aonde não existem portas, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Amém, amém, amém. Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, a Bíblia é uma verdade para nós. E nós entendemos que o livro do Apocalipse, ele foi escrito em uma situação de prisão. João diz o motivo pelo qual ele foi preso. Ele foi condenado por dois motivos. Ele estava numa ilha chamada Patmos, e na época quem era o imperador romano era o Domiciano. Domiciano era o sucessor do imperador Nero, que foi um dos mais cruéis imperadores que Roma já teve, uma vez que ele foi o responsável em incendiar Roma, e todos sabem. E João, ele descreve o motivo pelo qual ele estava preso na ilha de Patmos. E o motivo eram dois: por causa da palavra de Deus. A partir do capítulo 1, a partir do verso 9, ele diz: o motivo de eu estar preso nesta ilha é por conta da palavra de Deus e por conta do testemunho que eu dava acerca de Jesus. E nesse momento, e nesse estado, meus irmãos, aonde ele se encontrava, Deus revela o livro mais importante, por que não dizer, e
mais temido, que é o livro do Apocalipse. Por quê? Porque ele revela o fim do mundo. Ele revela para onde vão os salvos e para onde vão os não salvos. Pastor, havia perseguição naquela época? Havia. Muitos cristãos foram mortos nessa época, perseguidos, jogados aos leões, sim. E por que então João não teve esse mesmo fim? Eu acredito que a obra de Deus na vida do apóstolo João ainda não tinha acabado, porque ainda faltava um dos livros mais importantes, que é a revelação do Apocalipse para a igreja nos dias de hoje. E ele relata a sua experiência. Ele diz assim: olha, eu estava na ilha de Patmos, e lá eu ouvi uma voz atrás de mim, e essa voz era como uma voz de trombeta, dizendo: ei, a partir de agora, tudo aquilo que você ver e ouvir, você vai relatar em um livro, e você vai escrever e mandar às 7 igrejas da Ásia: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e também a de Laodiceia. E aí, quando ele volta e olha para trás para ver quem é que estava falando com ele, ele vê 7 candeeiros de ouro, e no meio desses candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Ele tinha vestes talares e cingido a altura do peito com uma cinta de ouro. Ele vê que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã e como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, e os seus pés reluzentes como bronze polido, como refinado numa fornalha. E a voz, como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E aí, quando ele tem essa visão, ele relata que ele cai como morto. Porém, este ser, que nós sabemos quem é. Quem é? Jesus. Ele põe a sua destra, ele põe a sua mão direita e diz: não temas, eu sou o primeiro e aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo para os séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Ei, escreve aquilo que você viu, aos que são e aos que hão de acontecer depois dessas coisas. Eu já vou te revelar o mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros. As 7 estrelas são os 7 anjos, e os 7 candeeiros são as 7 estrelas. E eu vou estar ministrando aqui sobre a igreja de Laodiceia. Esta foi a última carta que foi escrita por João. A igreja de Laodiceia, ou a cidade de Laodiceia, meus irmãos, era a cidade mais rica dessas 7 igrejas. E Jesus, quando ele se apresenta a essas igrejas, primeiro ele se apresenta a todas elas. A umas ele faz elogios, a outra ele repreende, e a outras ele recompensa. Aí alguém pode me perguntar: pastor, qual era o problema dessa igreja? O problema dessa igreja era a autossuficiência. Eles achavam que eram autossuficientes para subsistir. E Jesus dizia: sem mim nada podeis fazer. Era uma igreja rica, era uma cidade rica. Por quê? Porque ele tinha bancos, ele tinha uma indústria que fabricava uma lã negra de muito valor.
Ele também tinha uma indústria que fabricava uma pomada medicinal oftalmológica, que quando passava nos olhos, eles eram curados. A única coisa ruim que existia nessa cidade era o abastecimento de água. E era justamente essa a comparação que Jesus faz acerca dos crentes daquela igreja de Laodiceia. Preste atenção, olha o que ele diz: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Mas quem dera você fosse frio ou quente. Por quê? Porque o abastecimento de água dessa cidade, meus irmãos, ela vinha de um aqueduto que percorria por 10 quilômetros. E quando ela chegava até a cidade, ela trazia todo tipo de mineral. Imagina a água correndo por 10 quilômetros, trazendo todo tipo de minerais, e quando chegava na cidade, aquela água estava morna e com um gosto horrível. E ele dizia: vocês estão igual a essa água. Mas havia cidades vizinhas que as águas vinham das montanhas, e quando chegava lá, a água estava fresca. Havia uma outra cidade que a água ela chegava quente, mas servia para alguma coisa medicinal, por que não dizer? Muitas vezes nós fazemos uma alusão do que é quente e do que é frio, espiritualmente falando. Frio seria para nós aquela pessoa que não tinha fé, aquela pessoa que não cresce espiritualmente. E quente é aquele que uma tampinha cai lá e opa, vamos embora. Mas Jesus, ele faz uma outra visão acerca do que é quente e do que é frio. Às vezes mono é aquela pessoa que está mais para lá e mais para cá. Ele está dizendo: não, o frio é algo bom, porque se você tomar essa água, refresca. Mas o quente também é bom. Por quê? Porque é medicinal. Mas o morno me dá náuseas. O morno me dá vontade de vomitar. Era justamente essas as obras que Jesus enxergava acerca dos crentes da igreja de Laodiceia. E ele faz essa comparação: quem dera vocês fossem frios, ou quem dera vocês fossem quentes, mas vocês são bons. Agora eu faço uma pergunta: qual é a temperatura que Jesus enxerga acerca de mim e acerca de você? Que obra o Senhor tem enxergado acerca da nossa vida? Eu digo isso para com a sociedade. Será que as pessoas têm encontrado algo que refrigera a sua alma? Será que essa obra tem sido aprovada diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que alguém, essa água que você oferece para alguém, pode refrigerar a sua alma? Pode trazer uma cura se ela for realmente quente? Ou ela está morna e Jesus está tendo náuseas a respeito dela? É bom, meus irmãos, que nós façamos uma reflexão. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Quando nós olhamos daqui, e quando Deus olha daqui, todo mundo é igual. A impressão que dá que todos nós somos fervorosos e espirituais. Aqui dentro, todo mundo é igual. Mas qual a leitura que Jesus faz acerca de nós quando nós atravessamos aquela porta? Será que nós continuamos dependendo de Cristo ou somos autossuficientes? Meus irmãos, eu imagino a igreja de Laodiceia, uma vez que ela era abastada. Olha só o que Jesus diz: olha, assim, por
são ricos e abastados e não precisa de coisa alguma. Eu imagino a igreja de Laodiceia, uma igreja toda linda, adornada, bancos almofadados, com um tapete vermelho para as pessoas passarem, aqueles que gostam dos seus Rolls-Royces, aqueles carrões importados. E para mim parecia um clube social, meus irmãos. Eu consigo enxergar a igreja de Laodiceia dessa maneira. E eles diziam para Jesus: vocês dizem que vocês são ricos e abastados e não precisam de nada, principalmente da minha presença. Mas eu faço uma outra leitura acerca de vós. E qual é essa leitura, pastor? Não sabes tu que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Essa é a leitura que eu faço acerca de vós. Meus irmãos, nós temos que entender uma coisa: Jesus, ele precisa ser o ponto central da igreja. Jesus, ele não nos divide com ninguém. Quem sabe eles adoravam aquilo que eles tinham. E quando nós colocamos algo no lugar de Jesus, meus irmãos, isso é idolatria. Quando nós priorizamos algo a não ser Cristo, isso é idolatria. Quando nós substituímos Cristo com coisas. E era justamente essa a repreensão que Cristo estava fazendo acerca da igreja. Quem sabe você adora o seu carro, eu fazendo uma conjectura aqui, quem sabe você adora mais o seu carro do que a mim, Jesus dizendo. Eu sei que a sua casa é linda, é uma mansão, e você está dando muito mais valor a ela do que a mim. Quem sabe você está valorizando muito mais o seu trabalho do que a mim. Quem sabe você está adorando mais o teu esposo, o teu filho, do que a mim. Aí eu pergunto, e Jesus também faz essa pergunta: qual é a sua prioridade? Quem está em primeiro lugar na sua vida? Meus irmãos, pastor, mas eu não posso ter igual os crentes de Laodiceia. Claro, mas qual é a tua prioridade? Quando Jesus diz assim: olha, não ajunteis tesouro na terra, porque a terra tem traça, tem ferrugem e tem ladrão para roubar, mas ajunteis tesouro no céu, porque ela não tem traça, não tem ferrugem e também não tem ladrão. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Não, você tem que nascer pobre, tem que morrer pobre e morar na tapera. Não. O que ele estava dizendo é: qual é a sua prioridade? As coisas temporáneas? As coisas perecíveis? Aquilo que a traça corrói? Aquilo que a ferrugem come? Aquilo que o ladrão rouba? Ele estava falando que é prioridade. E quando se fala juntar esse tesouro no céu, é nada mais, nada menos do que ter créditos com Deus. Porque ele diz assim: onde está o teu tesouro, ali vai estar o seu coração. Se o teu tesouro estão nas coisas temporãs e perecíveis, o seu coração vai estar lá. Mas se o seu tesouro estiver no céu, o seu coração vai estar lá. Amém. Pastor, então eu posso ter? Pode, deve, lute por isso. Mas não coloque o seu coração lá. Porque aí você vai esquecer daquilo que é principal na sua vida: Jesus Cristo. Você pode ter o seu iate, você pode ter sua mansão, você pode ter seu avião, você pode ter o que você quiser. Mas o seu coração não pode estar nessas coisas. Ele tem que estar em Deus, em Cristo. Porque sem Cristo você não é nada. Porque sem Cristo eu não sou
nada. Eu vou glorificar Deus se você chegar aqui numa Lamborghini, eu vou glorificar Deus. Eu vou glorificar Deus se você conseguir com o seu trabalho uma mansão linda, maravilhosa, eu vou glorificar Deus, glória a Deus. Deus pode fazer. Mas nunca deixe isso tomar o seu coração. Porque a partir do momento que você coloca isso no coração, você vai tirar Jesus dele. Aí eu pergunto, qual é a sua prioridade? Eu estou falando a pessoas inteligentes aqui. Eu estou falando a pessoas que querem verdadeiramente servir ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, com todas as suas forças. Porque caso contrário, nós estamos aqui em um clube social. Deus, Ele tem ciúme de nós, meus irmãos. Deus, Ele não quer nos dividir com ninguém, e ninguém obrigou nós servirmos a Ele. Nós tomamos essa decisão. Nem a nossa vida pertence mais a nós. Tudo pertence a Ele, e você tem que entender isso. E se você ainda não entende, eu quero crer pela misericórdia de Deus que você vai sair daqui com esse entendimento. Glória a Deus. Geralmente, meus irmãos, nós enumeramos os nossos melhores amigos, sim ou não? O meu melhor amigo é o João, o meu segundo melhor é o Pedro, o meu terceiro melhor é o Adão, o meu quarto é fulano. E aí eu pergunto, e Jesus? Jesus, Ele nos deu o privilégio de chamarmos amigos. É isso que Ele disse para os seus discípulos: eu já não chamo mais servos, e sim amigos. Porque o amigo sempre está perto. E aí eu te pergunto, aonde está Jesus no seu rol de amigos? A reivindicação de Jesus era justamente essa, meus irmãos. Ei, eu estou aqui. Eu estou aqui. E olha o que ele diz no verso 18: vocês estão condenados? Não, ainda há esperança. Eu vou dar um conselho para vocês, e preste atenção no meu conselho. Vocês estão dizendo que vocês são abastados, vocês estão dizendo que vocês não precisam de nada, porém eu aconselho que compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que enriqueças. Olha só, eu tenho um tesouro maior para vocês, e o meu tesouro não é físico, mas sim espiritual. Deixe de olhar para as coisas físicas. E aí ele diz assim: eu vou dar para vocês também vestiduras brancas para te vestir, vestes espirituais, a fim de que não seja manifesta a vergonha da nudez. Ei, vocês estão cobertos com púrpura, mas para mim, na minha visão, vocês estão completamente nus. Então comprem de mim vestes brancas, para que essa nudez seja coberta. Estou falando no sentido espiritual, meus irmãos. Então, Jesus enxergava aquele povo da igreja de Laodiceia nus espiritualmente falando. Ele está dizendo: olha, eu tenho um conselho para vocês. Se vocês comprarem de mim, eu vou cobrir a sua nudez. O que mais, pastor? Eu também vou dar colírio para que vocês unjam os seus olhos, para vocês deixarem de olhar só para as coisas materiais, só para as coisas temporais, e a partir do momento que eu pingar o colírio que eu der para vocês, vocês vão começar a enxergar aquilo que é espiritual. Louvado seja
irmãos, é bom que nós refletamos nesta noite. Qual é a nossa posição diante de Deus? Qual é a nossa posição diante da igreja? Qual é a nossa posição diante da sociedade? Há uma responsabilidade. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Nós somos os representantes de Cristo. Então nós precisamos ser diferentes. E ser diferente não é ser melhor. Atende a isso. As pessoas têm que enxergar o brilho do Espírito Santo na sua face. Você precisa ser um ímã que atrai as pessoas. Com a sua conduta, com as suas palavras, com as suas atitudes. É um ímã. Alguém chega para você e diz: ei, eu me sinto tão bem eu estar do seu lado. Eu me sinto tão bem ouvindo as suas palavras. É isso que Jesus espera de nós. Uma vez que nós somos representantes dele, embaixadores de Cristo na terra. E aí ele diz assim: olha, se eu colocar um colírio nos teus olhos, vocês vão ver aquilo que é espiritual. E tem mais uma coisa: eu estou repreendendo vocês por um sentimento. Porque eu amo vocês. Porque eu quero me relacionar com vocês. Eu quero ser íntimo de vocês. É por isso que eu estou repreendendo. É por isso que eu estou usando a minha vara. Porque eu tenho um sentimento por vocês. E o sentimento é amor. Porque fui eu que dei a minha vida em prol de vocês. Porque eu amo vocês. Porque eu via onde você estava. A situação em que você se encontrava. E eu dei a minha vida para que vocês fossem resgatados de lá. Então eu sou digno de ser adorado, sim ou não? Eu sou digno de ser exaltado, sim ou não? Eu sou digno de ser prioridade na sua vida, sim ou não? Eu sou digno de ser colocado em primeiro lugar no rol de amigos, sim ou não? É claro que sim. E é isso que nós temos que entender. Jesus estava dizendo: eu estou aqui. Aonde? Do lado de dentro ou do lado de fora? Na igreja de Laodiceia, ele estava do lado de fora. Preste atenção. Ele diz assim: olha, eu estou repreendendo, eu estou disciplinando vocês, porque eu vos amo. Então vocês precisam ser zelosos e se arrependerem. E o que é o arrependimento? No caso deles, eles dizem: olha, vocês estão andando no caminho errado. Vocês estão andando na direção errada. Mas eu não pinguei o colírio nos olhos de vocês. Agora vocês vão enxergar o caminho que eu quero para vocês. Vocês vão poder andar livremente porque as minhas vestes estão em vocês. Mas vocês precisam reconhecer isso. E arrependimento é justamente reconhecer diante de Deus: é realmente, Senhor, pastor José está falando a verdade, eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso rever os meus conceitos. Se arrepender é justamente isso, você fazer um autoanálise. É a vontade de Deus isso? Não, para mim não serve mais. É a vontade de Cristo isso? Então, opa, para mim não é nada. Vai tirando. Arrependimento é isso. É você abandonar aquilo que te atrapalha a ter um relacionamento verdadeiro com Cristo. Diferente do remorso. O que é o remorso? Tem aquele peso momentâneo na consciência da disciplina. Você está lá fazendo a mesma coisa. Mas o arrependimento é algo mais profundo. Você vai lá no íntimo da sua alma e diz: eu não quero mais isso para mim. Eu quero Jesus. Eu quero Cristo na minha vida. Eu quero fazer a diferença. Oh, glória a Deus. Aí ele diz: olha, no verso 20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Literalmente Jesus estava do lado de fora. Ele está falando com a igreja. Muitas vezes nós usamos esse versículo
para ele. Mas no sentido literal da palavra, Jesus estava lá, batendo. Ei! Abre a porta aí para aquele lá de fora quer entrar. Todo mundo lá na igreja, adorando aquilo que é temporal, adorando aquilo que é perecível. E o mais importante da festa, do culto, estava batendo do lado de fora, querendo entrar. Jesus está do lado de dentro ou do lado de fora? Eita, pastor, está pegando pesado. Fala com Jesus. Eu relutei. Ontem nós fomos cooperar ali na sexta igreja. Foi um culto abençoado, mas era um outro contexto. E hoje eu disse para Deus: Senhor, e agora? E passei 3, 4, 5 vezes e ficava ali. O pastor ali deve saber o que é isso. O pastor deve saber também, né? Não foge disso. A igreja precisa ouvir. E nós estamos aqui. Não é muito fácil, irmãos. É muito fácil para nós que estamos aqui com essa responsabilidade olhar para a igreja e falar: toma posse da sua bênção, toma posse da sua vitória. A vitória é sua, e todo mundo é. Mas sabe por quê? O Senhor Jesus está trazendo essa palavra porque Ele ama a nós e quer que nós sejamos salvos. Ele não quer que nós sejamos mais enganados por encontro do inimigo e do mundo. Porque era justamente isso que ele estava dizendo: ei, eu estou fora, mas o mundo está aí dentro. Agora tem uma coisa, eu estou batendo. Se vocês abrirem, olha só, meus irmãos, por que ele não entrou se ele é o dono da igreja? Ele precisa pedir licença? Se a igreja é dele, pastor Alívio. Mas o que eu entendo aqui é que ele já tinha sido expulso há muito tempo. Talvez por algum tempo ele estava lá sendo adorado, sendo exaltado, sendo engrandecido, mas chegou um ponto que o orgulho tomou tanto o coração daquele espírito e falou: Jesus, por favor, a porta da casa é a serventia, não é isso? Tem um ditado? A porta, como é que é? A porta é a serventia da casa. Por favor, se retire. E ele está lá do lado de fora. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir, olha só, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrar. Quantos estão ouvindo a voz de Jesus aqui? Deixa eu falar uma coisa para você, e é uma verdade. Jesus, ele é tão extremamente educado, por que não dizer, ele é um gentleman. Ele jamais entra sem ser convidado, porém, ele bate. O diabo, ele bate? Sim ou não? Não, meus irmãos, ele mete o pé na porta, ele vai e arrebenta tudo. Mas se Jesus estiver do lado de dentro, ele não passa nem perto da porta. Vocês estão entendendo? Se Jesus estiver do lado de dentro, ele não passa nem perto da porta, ele passa 1 quilômetro da porta. É por isso que Jesus está dizendo: ei, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu vou entrar e vou cear com ele, e ele vai cear comigo. O que ele está dizendo? Ei, eu quero ter uma comunhão com você. Quem senta à mesa tem comunhão, tem intimidade. Por quê? Você não pega qualquer pessoa aleatoriamente na rua e leva para sua casa para sentar e comer com você. Não. Mas ele está dizendo: ei, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, dizendo para a igreja: eu vou me assentar na mesa com você.
Você vai cear comigo e eu vou cear com você. Nós vamos ter íntima comunhão. Ei, meus irmãos, que privilégio é ter uma comunhão verdadeira com Cristo. Que privilégio é! Eu faço uma pergunta aqui: qual é a distância que você está de Cristo? Qual é o grau de intimidade? Eu até citei esse versículo, se não me falha a memória, Tiago 4:8 ou 8:4. Ele diz: olha, chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Tiago 4:8, acho que é isso. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Ou seja, a condição para que Deus se aproxime de mim, sou eu primeiro me aproximar dEle. Na mesma proporção que você avança na direção de Cristo, Ele avança na sua direção. Ou seja, a distância entre eu e Deus sou eu que determino. E quando eu falo de distância, eu estou falando de intimidade, eu estou falando de comunhão. Sou eu que determino, porque a vontade de Deus já é estar o mais próximo possível. E eu vou até mais longe. Ele não quer só estar próximo, Ele quer estar dentro de você, porque você é o templo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. É isso que Ele quer. Agora, isso não depende dele, depende de você abrir a porta para Ele entrar. Glória a Deus. Ei, vamos sair daqui de mãos dadas com Cristo. Pelo amor de Deus. Vamos fazer a diferença. Vamos trazer o refrigério àqueles que necessitam. Vamos trazer a cura àqueles que estão necessitados. É disso que Jesus estava dizendo. E aí ele conclui dizendo assim: ei, eu vou entrar com você, você vai estar comigo. E se vocês fizerem tudo isso que eu oriento vocês fazerem, se vocês vencerem, vocês vão se assentar comigo no meu trono. Meu Deus, pelo amor de Deus, como é que você pode deixar escapar uma oportunidade dessa? É o próprio Jesus que está dizendo. E se essa é uma palavra verdadeira para nós, aí sim eu quero que você tome posse dela. Ah, pastor, eu tenho as minhas prioridades. Jesus, Ele te respeita. Se Ele não for prioridade, Ele te respeita. Mas Ele vai continuar insistindo, mas te respeitando. Olha o privilégio de assentar no trono de Cristo. Ah, pastor, isso é literal ou é espiritual, não importa. É a promessa, e fiel é aquele que prometeu. Ele quer salvar você, Ele quer andar com você, Ele quer te levar para o céu, porque essa é a promessa dele. João 14. Eu termino com isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vou os teria dito. Eu vou vos preparar um lugar, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha só, quantos estão entendendo isso aqui? Quantos estão entendendo a profundidade disso aqui, meus irmãos? Vamos parar de priorizar coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. E vamos começar a olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2, se não me falha a memória. Eu quero crer
que antes de Jesus voltar, Ele vai suprir todos os desejos do seu coração, seja material, seja casa, seja carro, seja viagem, seja iate. Eu quero crer nisso. Mas nunca se esqueça, Ele tem que ser prioridade na sua vida. Amém? Vamos levantar-se. Fica de pé, por favor. Glória a Ti. Eu sinto a presença de Jesus. Ei, pastor, feche os seus olhos. O louvor vai tocar o louvor aqui. Meus irmãos, eu quero que você reflita nesse momento agora. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o homem, mas a palavra de Deus, ela tem poder através do Espírito Santo para convencer o homem. Eu não sei de que maneira você entrou aqui, mas eu quero que você tome uma decisão. Eu não sei qual é a prioridade na sua vida. Eu não sei se você já confessou a Cristo, mas nesse momento eu quero fazer um apelo e te dar essa oportunidade. Porque aqui Jesus não está batendo lá de fora. Ele está aqui dentro, porque eu sinto a presença dele. Pastor, como é que o senhor disse isso? Cadê ele? Ele é Espírito. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos sentir. E o fato de nós podermos senti-lo é a evidência de que Ele está presente. Porém, mandar-me a sua. Tem alguém aqui, meus irmãos, que ainda não entregou a sua vida a Cristo? E agora eu vou usar esse versículo do capítulo 20. Ele está batendo aí. Tem alguém que não entregou a sua vida a Cristo? Você tem uma oportunidade nessa noite. Levante a sua mão. Venha aqui à frente que eu quero orar com você. Tem alguém? Todos nós precisamos de Cristo. E só Ele pode nos dar a salvação. Jesus, Ele não é religião. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através dele. Então Ele está de braços abertos nessa noite para te dizer: Orei, glória. Pastor, eu estou desanimado. Pastor, eu estou afastado, eu estou longe de Deus. Vem aqui, eu vou orar com você. Pastor, eu quero Jesus. Vem cá. Oh, glória. Ele quer te abraçar. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua direção hoje. Enquanto o louvor adora, eu vou deixar esse tempo para você tomar a sua decisão. Quero mais de ti, Senhor. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós queremos mais da tua presença. Glória a Deus, aleluia.
Meus irmãos, milagres, curas, tem que ser coisa corriqueira no nosso meio. Não é nada além daquilo que a palavra de Deus nos dá base. Nós precisamos crer que o Senhor tem poder para mudar a sua história. Coloca aí a mão no lugar onde está a enfermidade. Vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu peço que tu venhas tocar, Senhor, a tua palavra ela foi ministrada nesta noite. Eu não sei, Senhor, quais são as pessoas que entraram neste lugar, mas eu peço, Deus, em nome de Jesus, que tu venhas tocar, Senhor, na vida daqueles que estão enfermos agora. Toca nos ossos, toca nos pulmões, toca no baço, toca no fígado, toca nos olhos, Senhor, toca no cérebro, Pai, toca nos ouvidos agora, aonde quer que haja dor, aonde quer que haja inflamação, aonde quer que haja infecção agora, eu dou a ordem em nome de Jesus. Dor vai embora agora, inflamação, eu te dou a ordem em nome de Jesus, vai embora, doença vai embora agora. Toda hora de macumbaria, toda hora de feitiçaria, toda hora de magia negra agora, em nome de Jesus, vai embora agora. Tristeza, angústia, opressão, depressão, eu te dou a ordem na autoridade que há no nome de Jesus, vai embora agora. Vai embora agora! Eu te dou a ordem, sai da vida dessa pessoa agora! Sai da vida dessa pessoa agora! Ansiedade, sai agora! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Para a glória do nome do Senhor! Amém? Você pode estar passando de forma para essa palavra. Eu não sei de que maneira que você entrou aqui, mas eu quero crer que você vai sair refletindo na sua vida. Começa a andar na sua contramão. O que é andar na sua contramão? Anda no encontro de você, porque quando você está frente a frente com você, você consegue chegar onde estão os defeitos, onde estão os erros. Procura praticar isso. E eu tenho certeza que o Senhor vai começar a andar de mãos dadas com você, onde você colocar a planta do seu pé. Aonde você colocar a planta do seu pé, os céus vão estar abertos na sua vida. Aonde você colocar a planta dos seus pés, os anjos do Senhor vão quebrando toda barreira e todo obstáculo que te impede de avançar. É assim que eu creio. No nome de Jesus.